segurança e saúde do trabalhador, está dentro desse quadrilátero fantástico das ciências da saúde, ciências exatas, ciências jurídicas e ciências contábeis. Portanto, é pela ciência que a gente vai encontrar as nossas trilhas. Estamos aqui fazendo uma provocação, fazendo um arranjo de um debate que já está na internet, em função até do momento político, né, de troca de Congresso, troca do Poder Executivo, Federal e os governadores. Estamos debatendo soluções para o seguro-acidente de trabalho no Brasil, dito esgotado, putrefato, completamente ultrapassado, baseado em KNAI preponderante e grau de incidência incapacitante laborativa decorrente do risco ambiental de trabalho, GIL-DRAT, referenciais esses que são do século passado, né, 1967, com a estatização do SAT. Então nós temos aqui dois grandes temas e algumas propostas legislativas, né? Então vamos discutir propostas. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns considerandos, alguns referenciais e alguns elementos para o debate, né? Isso vai passar pelo crivo do Poder Executivo eleito, vai passar pelo crivo do Congresso Nacional eleito, mas é sabido que o sistema não permanece, né? Teremos que fazer fortes mudanças. Isso porque o sistema seguro acidente de trabalho no Brasil está sob debate, inclusive em relação ao regime, se é um regime privado ou público. A despeito de qual regime vai se estabelecer no Brasil, do seguro público ou do seguro privado, fato é que esse referencial KNAI preponderante e a precificação KNAI preponderante como presunção de risco a partir da epidemiologia conferida pelo grau de incapacidade laborativa decorrente do risco ambiental de trabalho, grau de incidência. Esse mecanismo epidemiológico é um mecanismo que serve para precificar, mediante estabelecimentos de presunção de risco, riscos esses graduados em leve, médio ou grave, que possuem um preço correspondente dado por aplicação de uma alíquota sobre uma remuneração, para sustentar os benefícios por incapacidade produzidos por esse sistema produtivo. Então, o SAT está posto no Brasil, como nós conhecemos hoje, desde 1967, pessoal. 1967 foi quando o SAT foi estatizado. Até então o regime era privado, securatício, apólice de seguro, aferição direta. Então, as seguradoras faziam a aferição direta dos sinistros e aplicavam os preços para cobrir esses sinistros e obter lucro. Com a estatização do SAT, o preço foi transferido para o tributo via uma alíquota essa que deixou de ser aferida diretamente por CNPJ, como era no sistema privado, e passou a ser aferida indiretamente pelo um grupo homogêneo, dito um grupo homogêneo, homogeneizado pela atividade econômica. Então, o modelo de 1967 saiu da aferição direta de risco privado, segundo as seguradoras privadas, e passaram para uma aferição indireta, segundo uma variável intermediária chamada KNAI. E não é o KNAI principal, não é o KNAI secundário do cartão CNPJ, é o KNAI preponderante. E esse KNAI preponderante opera como variável síntese, variável conglobante dos fatores de riscos ambientais, a partir dos quais se verifica a incidência relativa das incapacidades laborais decorrentes do risco ambiental do trabalho e se estabelece um grau. Esse grau tem como zero de referência na régua a incidência basal. E quando essa incidência, por segmento econômico preponderante, quando essa incidência se distancia, ela assume patamares de leve, médio ou grave.
e em função dos patamares de risco presumidos pela incidência incapacitante laborativa decorrente do risco ambiental do trabalho, se estabelece um grau, que é o GI e o DRAT. E esse grau está ponteirado para um preço. Tributariamente falando, uma alíquota incidente sobre uma base de cálculo. Isso dá o preço. Ok? Esse modelo, ele está ultrapassado por força dos próprios números, né? Nós temos aí valores de arrecadação que não cobrem, nem de longe, a casuística previdenciária, né? Não cobrem a reabilitação, não cobrem de longe a assistência à saúde pelo SUS, e tudo isso dentro do orçamento público, orçamento da Seguridade Social. Só de invalidez, pessoal, casos novos, nós temos 4,5 bilhões de reais ao ano só de casos novos, pagos pelo INSS. Sem contar as pensões e os auxílios. Auxílio acidente, que é indenizatório, e o auxílio doença acidentário, né? Temporário acidentário, o permanente acidentário, é a antiga invalidez, o auxílio acidente, a pensão por morte. Ok? Então, afora essa constatação, né, essa obviedade matemática financeira decorrente do orçamento público, que aponta para o esgotamento do atual sistema do SAT, nós temos que esse sistema, ele cumpriu o papel que lhe cabia, cumpriu o papel, né? Então hoje é possível que nós façamos a aferição direta, como se seguradora privada fôssemos. Esse é o pulo do gato, esse é o pulo do gato. Então, o que está sendo colocado aqui é a reestruturação, a remodelização do seguro-acidente de trabalho no Brasil, mediante uma lei complementar que reestrutura o seguro-acidente de trabalho no Brasil, de forma que, mesmo que haja uma privatização, o modelo seria replicado no ambiente privado, das seguradoras. Porque o modelo está baseado em metodologia científica com base em dados concretos da casuística produzida por estabelecimento. E o Brasil consegue fazer isso por conta da tecnologia maturada, né, do amadurecimento metodológico que nós conseguimos experimentar na sequência do FAP, do NTEP e agora com os eventos da SST no E-Social. Então nós temos maturação tecnológica, nós temos experimentação em grandes bancos de dados, nós temos o Data Warehouse da DataPrev com o Cadastro Nacional de Informações Sociais e o Sistema Único de Benefício, a partir dos quais é possível fazer uma aferição direta, não precisando mais da variável intermediária chamada KNAI preponderante. Acabando, portanto, nessa nova estrutura, mediante lei complementar, acabando, portanto, com a figura do 1, 2, 3%, figura categórica, é 1 ou 2 ou 3, a depender do segmento econômico. Como nós estamos tirando o segmento econômico como variável conglobante, como variável intermediária, estamos partindo para a aferição direta, essa aferição direta dar-se-ia pela apropriação das despesas por estabelecimento, que são conhecidas por estabelecimento. O Brasil, o banco de dados, a estrutura estatal brasileira hoje tem potência, tem eficiência a partir da maturação produzida com a tecnologia do FAP, do NTEP. Okay. Então, qual é o desenho que está aparecendo aí na nossa moldura como um horizonte? A valorização dos processos produtivos que produzem menos acidente. Essa valorização incorpora a tecnologia do FAP, mas acabando com o FAP. Portanto, gera uma simplificação dos processos, gera uma
valorização dos profissionais da área e principalmente agrega valor ao processo produtivo, estimulando em muito o processo produtivo sadio, equilibrado ambientalmente. Qual é o pulo do gato? Superarmos o KNAI preponderante, o GI e o DRAT, que foram instrumentos importantes nesse momento de estatização, em 1967, foram instrumentos importantes, porque o Estado brasileiro não tinha condição de fazer essa aferição direta como se empresa privada, seguradora privada fosse, mas agora nós temos. Agora nós temos. Então nós conhecemos o estabelecimento, o CNPJ, qual o NIT, qual o trabalhador, quanto ele ganha e quanto ele recebe de salário de benefício, qual o tempo de duração de cada benefício, qual é a CID incapacitante, inclusive sabemos qual é a comorbidade, então nós sabemos qual é a doença, qual é o motivo da incapacidade, mesmo que haja várias doenças, nós sabemos qual é o tamanho em termos de duração dessa incapacidade e sabemos o impacto financeiro dessa incapacidade. Então é possível agora remodelarmos o sistema baseado em aferição direta, como se empresa privada de seguro fôssemos. Então, você que tem um carro e tem um seguro contratado para o seu carro, você renova o seguro baseado na tua história. Se não houve nenhuma batida de carro, você nunca acionou o seguro, você vai ter um desconto muito grande, comparativamente aos outros clientes da mesma carteira dessa seguradora, concorda? A lógica é a mesma, então você verifica a sinistralidade, essa sinistralidade é captada pela despesa previdenciária em relação a cada um dos NITs, número que identifica o trabalhador. Essa informação está na folha de pagamento, está na GFIP e agora está no E-Social. Essa informação comparece no Sistema Único de Benefícios do INSS, porque lá sabemos qual é o NIT que gerou o NB, ou seja, qual é o número de identificação do trabalhador que está vinculado a um número de benefício. E nós sabemos qual é o benefício. Com isso, nós conseguimos, portanto, captar a variável nova, a variável que fará o papel de KNAI preponderante. Será a variável despesa. Então, é possível agora, usando toda a tecnologia do FAP e do NTEP, montar uma satimetria baseada nas despesas relativas. Então, por CNPJ, e a minha proposta é que seja por CNPJ raiz, por empresa, não mais por estabelecimento. Então, nós trabalharíamos com 14 milhões de CNPJ raízes. E por CNPJ raiz, se verificar a quantidade de reais despendidas pelo INSS, dividido pela quantidade de reais arrecadado pela Receita Federal. E aí nós temos um número, um quociente, uma frequência relativa, uma despesa relativa, melhor dizendo, que faz o marcador econômico desse novo seguro. Então nós teríamos 14 milhões de CNPJs e os 14 milhões de CNPJ flutuando entre o basal, que é a referência, é o mínimo, e aquele número maior que tiver no banco de dados. Então digamos que uma determinada empresa teve uma relação de 1.000 para 1, R$1.000 de dispêndio para R$1 de arrecadação. Enquanto outra teve 0,01 reais de dispêndio para R$1 de arrecadação. Perceba, tem um elastério muito grande. Tem uma dispersão em termos de distribuição de despesas relativas muito grande. E o atual sistema, baseado em 1, 2, 3%, GI, o DRAT, KNAI preponderante, dosando com o FAP de 50% a 100%, não dá conta. Essa é a questão objetiva, é isso que faz com que a gente tenha certeza de que vale a pena explorar um novo método, uma nova estrutura de segurança de trabalho no Brasil, para efetivamente proporcionar estímulos tributários para que a empresa invista mais em prevenção, em equilíbrio do meio ambiente de trabalho.
e que não haja uma solidariedade negativa, né? Onde as empresas que produzem riquezas, que fazem gestão do meio ambiente de trabalho, são obrigadas a compartilhar, por força do KNAI preponderante, que é o mesmo para os concorrentes, por força desse KNAI preponderante, que é o atual sistema, tem que pagar por conta da produção alta que o segmento tem de doentes, produção essa que essa empresa especificamente não contribuiu. Ao contrário, ela baixou o agregado, né? Como você considera o número de empresas por segmento econômico, vai ter umas que tá puxando para cima, outras estão puxando para baixo, e umas estão na mediana, e outras estão na mediana ali, estão na meiuca, né? Quando você elimina esse KNAI preponderante como variável intermediária de homogeneização, você permite a aferição direta. E na aferição direta é os louros para quem tem louro e chibata para quem merece chibata, né? É um princípio liberal, né? Um princípio de mercado, né? Princípio da livre concorrência e tudo mais. Então qual é a proposta, pessoal? Objetiva, fechando aqui nosso primeiro bloco em relação ao SAT. É reestruturar o SAT a partir de uma nova variável despesa. Essa despesa seria o marcador econômico para a satimetria. A satimetria teria um intervalo contínuo de alíquotas, não mais valores categóricos, ou 1, ou 2, ou 3%. Acaba com essa categorização de risco e passamos a ter um risco contínuo num elastério no horizonte de 0,01% de alíquota até 5% do faturamento, ou até 15% da remuneração. E esse ponteiro da satimetria seria movimentado com base na fonte primária, que é o marcador econômico, produzido pela própria empresa, que é a relação despesa previdenciária dividido pela arrecadação do SAT para essa mesma empresa. E aí você acaba com GILDRAT, grau de risco, KNAI preponderante, que é um complicador, né? A empresa tem que fazer cálculo todo mês, tem que lançar isso em E-Social e tudo mais. Acaba com tudo isso, continua lá o KNAI principal, o KNAI secundário para fins da tributação ordinária, né? Mas em relação à tributação do seguro acidente de trabalho, nós não teríamos mais essa voltinha, né? Essa variável intermediária passando pelo KNAI preponderante e depois aplicando o FAP. A gente usa a tecnologia do FAP aplicando para todas as empresas do Brasil. Todas as empresas do Brasil recebendo uma mesma satimetria, independentemente do GILDRAT ou da atividade econômica. Consigo me explicar, pessoal? Estou viajando muito aqui. Bem, então nós mexemos no ponteiro, mexemos na fonte primária, mexemos no elastério e mexemos na natureza da variável. Deixa de ser categórica e passa a ser uma variável contínua, de 0,01 a 5%, se for no faturamento bruto, 0,01% a 15% se for na remuneração. Com isso, nós manteríamos o atual patamar de arrecadação para evitar argumentos de que essa iniciativa tem natureza arrecadatória, que é arrecadar nas costas da empresa e tal. A gente neutraliza esse argumento dizendo o seguinte, ó, os níveis de arrecadação atual já são esses. O que a gente está fazendo é redistribuindo a despesa, fazendo a redistribuição da carga para que a carga fique menor, para aquele que faz prevenção. Esse é o grande mote. E isso em cima de uma situação, tributariamente falando, menos favorável para a sonegação. E com ferramentas que já são usadas hoje na tributação. Qual seja? Transferência da carga tributária incidente sobre a remuneração para faturamento.
Esse é um pedido dos empresários, né? Reiteradamente eles têm feito movimento aqui nesse sentido, de que o Brasil precisa eliminar a carga tributária na folha, para aumentar emprego tem que diminuir os encargos sociais. Ok. Esse novo SAT estaria alinhado exatamente com essa perspectiva de transferência de base de cálculo para o faturamento. Nessa lei complementar, nós teríamos um ajuste da renúncia fiscal relacionada ao SAT para agroindústrias, produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, e optando pelo Simples. O Simples Nacional, pessoal, tem na cota referida ao INSS um percentualzinho ali que é relativo ao SAT. Está lá, né? Então, não faz sentido o empregador, por ser microempregador, ele ter renúncia fiscal para o SAT, se o SAT cobre não é o empregador, cobra o empregado. Então, é um desvio finalístico aplicar renúncia fiscal em relação a um bem protegido que alcança o trabalhador. O SAT protege o trabalhador. O trabalhador da microempresa, da padaria, está exposto tal qual aquela outra padaria que não tem regime especial de tributação, concorda? Então, se você tem padeiros, trabalhadores de padarias, um exemplo, uma padaria optando pelo Simples, a outra não, aqui optando pelo Simples não paga o SAT. Porque tem uma alíquota única que depois tem a redistribuição dessa alíquota única para os competentes tributários, né? ICMS para o Estado, ISS para o município, COFINS, CSLL, IPI para a União e a cota previdenciária patronal para o INSS. Então, nessa lei complementar, além dessas características que eu estou colocando para vocês aqui, nós teríamos esse ajuste, e esse ajuste vai ajudar muito no processo, porque é um desvio gigante hoje as micro e pequenas empresas não participarem da arrecadação em relação à segurança e saúde dos trabalhadores, pelo simples fato de não existir micro trabalhador. Existe microempresa, mas não existe micro trabalhador. Então não faz sentido ter uma renúncia fiscal considerando trabalhadores e quase trabalhadores, emprego e subemprego. O empregado da empresa normal vale mais do que o empregado da empresa optando pelo Simples. Isso é uma aberração conceitual, né? Então, pessoal, o SAT, o que tá se vislumbrando aí são esses movimentos aí. Perceba que essa metodologia que eu estou colocando, ela vale na regra pública ou no regime privado. Se houver a privatização e a Bradesco Seguro participar agora desse portfólio de seguros da Sem Trabalho, como é que a Bradesco Seguro faria o seguro dos empregados da Bradesco, que é outra empresa? Então a Bradesco Seguro verificaria a sinistralidade do Bradesco, vai encontrar que a sinistralidade do Bradesco está baseada em transtorno mental e que, portanto, essa sinistralidade é de difícil combate. Porque a Bradesco teria que administrar novos sistemas de gestão, novos remédios administrativos, né, para diminuir o absenteísmo produzido pela forma que se organiza o trabalho bancário. E a própria Bradesco Seguros é possível que não queira fazer contrato com a própria Bradesco, apesar de fazer parte do mesmo grupo. Por quê? Porque a sinistralidade dos bancos está vinculada a uma nosologia, a uma morbidade que não é combatida por programas trabalhistas. Teria que ter um programa específico de cada empresa, no âmbito de cada contrato de seguro, né, pessoal? Estamos falando do regime privado. No regime público, essa regra continua. Só que a apólice de seguro já está pactuada na lei. Que lei? A lei complementar que vai estruturar tudo isso. Tá bom, amigos? Falei agora da reestruturação do SAT, mediante lei complementar.
Tem também, e aí para mim é um grande desafio científico, epistemológico, um grande desafio metodológico, a produção de uma lei complementar que finalmente no Brasil regulamente a aposentadoria por condições especiais do trabalho, a 7. E junto com essa regulamentação, o respectivo custeio, FA7, financiamento, aposentadoria por condições especiais do trabalho. Estamos em 2022 e desde a Constituição da República de 88, o Congresso Nacional não conseguiu produzir uma lei complementar. Estamos operando com o artigo 57 e 58 da Lei 8.213 por empréstimo, por tapa-buraco, por um armengue jurídico, até que lei complementar seja produzida, estabelecendo o marco regulamentar desse direito dos trabalhadores, qual seja a precocidade na aposentadoria. Então não existe lei complementar. Ponto 1, não existe. Não existindo lei complementar, vamos para o tapa-buraco. Qual é o tapa-buraco? Artigo 57 e 58 da Lei 8.213, que traz o LTCAT, diz que é obrigatório pela empresa elaborar, atualizar, e quem vai fazer isso é o profissional médico ou engenheiro do trabalho. A mesma lei, no artigo 57, cria, em 1998, a Lei 9732 introduziu no Brasil o financiamento da aposentadoria e condições especiais do trabalho, FA7, para minimamente prover recursos para esse benefício. Por quê? Porque esse benefício despende orçamento previdenciário, uma vez que há uma diminuição no tempo de contribuição, que seria de 35 anos, e tem uma redução, regra geral, tem uma redução para 25 anos. Então há uma redução aí de 10 anos de tempo de contribuição. Então a empresa o INSS deixa de receber, a Receita Federal deixa de receber durante 10 anos, porque houve a redução do tempo de contribuição, e o INSS passa a pagar. Então é duplamente deficitário o sistema. Deixa de receber, porque parou de trabalhar, não tem mais a cota patronal nem a cota do segurado, e passou a pagar. A Lei 9732 criou o FA7, financiamento, aposentadoria e condições especiais do trabalho. A LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, criou a aposentadoria especial. Perceba, aposentadoria especial, AE, existia, mas mudou de nome a partir de 88. E muita gente me critica porque eu estou inventando sigla, estou inventando neologismo e tal, mas é muito importante que a gente entenda o porquê das coisas, né, pessoal? A aposentadoria já foi especial na perspectiva de que a lei existente à época tratava como uma benesse, tratava como um privilégio, tratava como um brinde, né? Então, na cabeça das pessoas, a aposentadoria especial é uma benesse, é um benefício, é um privilégio, né? Quando chega em 88, você tem um corte epistemológico, se introduz, se positiva no direito brasileiro a figura da saúde do trabalhador, que não existia no ordenamento constitucional de 67, a partir de 88, na Constituição de 88, há essa positivação desse instituto jurídico que não existia, chamado saúde do trabalhador, a partir do meio ambiente do trabalho, o segundo instituto que foi criado, positivado pela Constituição da República de 88. Então, a partir desse corte epistemológico, referencial, científico, político, normativo, Constituição da República de 88, nós temos a figura das condições especiais. E a aposentadoria, que já foi especial, passa a ser aposentadoria por condições especiais do trabalho. Isso está explicitamente descrito no artigo 57 da Lei 8.213 e no texto constitucional de 1988. Tanto é que o Constituinte diz o seguinte, esse benefício, que é um benefício por tempo
tempo de contribuição, continua sendo aposentadoria. Então, a aposentadoria continua sendo por tempo de contribuição. Quem é especial são as condições segundo as quais o empregado é obrigado a se subordinar. Condições essas são prejudiciais à saúde. Então, quem é especial é a condição imposta pelo poder de mando, o poder disciplinar do empregador. E não à toa que o Constituinte e o legislador ordinário dispuseram na Constituição da República e no artigo 57 e no 58 condições especiais. Olha lá com carinho, condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física. Okay? Então, primeira questão aqui conceitual é que estamos falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, todavia subordinado, trabalhador subordinado a condições especiais impostas pelo empregador. E no pacto social, todos ganham, porque afinal de contas há uma produção de riqueza, uma produção de serviços que são indispensáveis pela sociedade, todos ganham, mas esse trabalhador que entra em sacrifício por conta dessa benesse coletiva, esse trabalhador tem uma compensação social chamada precocidade no tempo de contribuição. Por quê? Porque há condições especiais. E que aposentadoria é essa? Aposentadoria as condições especiais do trabalho, a 7. E quem financia isso? Em parte, quem financia é o FACET. Só que isso foi ficando, chegamos em 2022, pessoal. 2022 e não saiu lei complementar ainda. Então qual é a proposta objetiva? Superarmos esses referenciais ultrapassados, obsoletos, completamente obsoletos. Referenciais esses em que a empresa diz não, primeiro, via LTCAT, e deixa a prova em contrário para o segurado ou para o Estado, via Poder Executivo ou via Poder Judiciário, desdizer aquele não que já foi dado pela empresa em um laudo. É impossível lá na frente desdizer o laudo aqui atrás, produzido pela empresa, pelo simples fato de que apenas a empresa detém as informações que teoricamente deram base àquele laudo. Segundo o vício insanável, é que esse laudo é apenas uma fotografia. É apenas uma fotografia. Nesta data, foi avaliado ruído, calor, foi feita a profissografia dele, foi verificado nesta data. Que data? Na data que foi feito o laudo. Então é um dado estático que obviamente não suporta uma informação dinâmica, que é o tempo de contribuição. Consigo me explicar, amigos? Então o LTCAT hoje, na prática, é um instrumento de colegas corporativos, médicos, engenheiros, que fizeram um lobby para manutenção dessa forma, e por isso, bem por isso, a lei complementar até hoje não saiu. É verdade que não apenas por isso, mas bem por isso. Que está muito cômodo, né? Então, não há nenhum tipo de risco para o engenheiro ou médico produzir um laudo, que é uma mera fotografia, laudo esse que vai dizer um não, e o segurado, que vai ter o benefício negado pelo INSS, exatamente pelo não colocado no LTCAT, e esse não, pessoal, é um não amplo, né? Ah, porque usa o EPI, porque o EPI é eficaz, porque não atingiu o limite de tolerância, porque é qualitativo, mas não é qualitativo, é quantitativo, mas não é, porque a resolução do INSS da medicina pericial, a resolução 600, fala banana, eu coloquei laranja, porque o INSS na IN tal, não sei das quantas, porque o decreto tal, é tanto cabelo, é tanto, que esse não, ele já está dado, né? Tanto é verdade que 88% dos benefícios A7 são judicializados com êxito. Então, de todos os requerimentos, pessoal, de tempo em condições especiais, A7, de todos os requerimentos que são negados pelo INSS, diga-se passagem, são negados por conta desse não a priori. Nós temos um não a priori que foi dado pela empresa. Não tem como o INSS fazer diferente. Como é que o INSS vai produzir contraprova
vai entrar no ambiente de trabalho de 14 milhões de empresas, com mais de 40 milhões de empregados, Brasil afora. Como é que vai fazer essa contraprova? Como é que a perícia do INSS vai fazer isso? Como é que o perito judicial? Como é que o sindicato? Nem é impossível. Mesmo que fosse possível em termos de recursos humanos, seria impossível do ponto de vista material, uma vez que as informações fazem parte, dependem da vontade daquele que produziu o laudo. Então o laudo hoje, pessoal, eu vejo muitos sites aí, muitos colegas vendendo curso de laudo para isso, laudo para aquilo, a gente vai ter um novo mercado. Você vai deixar de fazer laudo, mas você vai passar a fazer as demonstrações ambientais no novo circuito, no circuito do não a posteriori. Então qual é a novidade aqui agora? É uma novidade em termos de fluxo. O fluxo atual, empresa diz não a priori. O INSS, o trabalhador, o sindicato, a justiça lá na frente que se vire para desdizer esse não e dar um sim. Isso acontece pela via judicial em 88% dos casos. Isso é extrato produzido no relatório do TCU, relatório esse que diz a ineficiência estatal em relação ao reconhecimento de direito do A7. Então o sistema está completamente desparafusado aí, completamente ilógico, né? Bem, qual é a novidade? Novidade que a gente supera, assim como lá no SAT, a gente supera o KNAI preponderante e supera o GIO DRAT, aqui no FACET a gente supera o LTCAT, invertendo a posição do não no fluxo, a partir do instrumental do NTEP. Então o NTEP, epidemiologicamente, permite que se individualize e que faça a presunção, por atividade econômica do patrão, da quantidade de trabalhadores, quantos NITs estariam submetidos à precocidade. Então, hoje, você diz não para todo mundo e lá na frente, quem quiser que prove o contrário. No novo sistema, você diz sim para alguns e lá na frente a empresa demonstra, mediante gestão, informação concatenada, rastreável, circularizável, contábil, né, robusta. Informação essa que vai exigir muito dos profissionais, e aí está a valorização dos profissionais de CERMIT, né? Porque aí os profissionais, nesse novo contexto, teriam o argumento de dizer para a empresa, você vai me remunerar com um valor que será compensado, que você vai se creditar, porque houve um pagamento antecipado para a Receita Federal, baseado nesse modelo metodológico, modelo esse que considera os elementos epidemiológicos da casuística de cada empresa. E aí você tem o pedaço dos trabalhadores que estariam expostos. E aí entra como sim. Mas esse sim não é definitivo. Esse sim abre espaço para o contraditório e a empresa terá toda a condição de dizer o seguinte, daqueles 100 trabalhadores, foi computado aqui como presunção de risco para fins do FACET, foi computado 40 trabalhadores. E lá no posteriori, após a empresa recolher esse valor, elas têm lá um valor que está sob verificação, né? É a chamada conta transitória contábil, né? Você tem uma conta transitória, esse NIT fica marcado, esse trabalhador fica marcado, é possível que ele tenha direito, mas tem que esperar o tempo de contraditório. A empresa oferece o contraditório, contrata vocês aí, que são bons profissionais da área, vocês vão ser valorizados, vão ter uma remuneração muito maior do que a de hoje, né? O mercado de laudo técnico acaba, mas o mercado de demonstrações ambientais e gestão floresce. Estou sonhando muito, pessoal? É muito sonho aqui? Bem, nesse contexto, os trabalhadores teriam aí sim, depois dessa disputa no contraditório da empresa, os trabalhadores aí sim, caso a empresa demonstre que a
gestão, esse trabalhador seria desmarcado lá do CNIS como tempo a ser contado no A7. E aí abrir o espaço, aí sim, para o trabalhador entrar com recurso, entrar na justiça, como ele já faz hoje. Né? Como ele já faz hoje. Qual é a grande vantagem para as boas empresas, as empresas que fazem gestão, que já têm gestão integrada com qualidade, meio ambiente e segurança? É que elas vão continuar fazendo a mesma coisa que elas fazem hoje. Só que não mais refém de um LTCAT, parado no tempo, estático, que por definição não diz nada para ninguém, né? A grande vantagem desse sistema é que você unifica a abordagem da União. Então, a União, que hoje são duas, o INSS diz uma coisa, a Receita Federal diz outra. O INSS produz um ato normativo, a Receita Federal produz outro. E muitas vezes eles não se comunicam e muitas vezes eles se contradizem. Nesse novo cenário, mediante lei complementar, nós teríamos então um fluxo procedimental único para a União, valendo para a INSS e valendo para a Receita Federal. Segunda vantagem competitiva importantíssima, porque hoje é um batimento de cabeça gigante, né? O auditor fiscal da Receita Federal constitui o crédito e esse crédito, por segurado, não é marcado para contagem de tempo lá no INSS. E o contrário, quando o INSS perde o recurso e lá na junta de recurso é mantido o tempo especial, esse NIT não é enviado para a Receita Federal para constituir o crédito devido por esse reconhecimento de precocidade, concorda? Consigo me explicar, meus amigos? Bem, isso já acontece hoje. Uhul! E aí? Isso já acontece hoje. Mas como assim? Isso já acontece hoje. O que eu estou propondo aqui, pessoal, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Olha que inteligência minha. Olha como eu sou sabido. Eu estou copiando e colando algo que já existe no ordenamento jurídico. Só que é uma exceção. É uma abordagem apartada da regra geral. A regra geral é essa que eu estou colocando para vocês aí. É LTCAT, GFIP, é social, 2240, gera a guia, vai para DCTF gera a guia, tem lá a discriminação das rubricas, né? No 5001, no 5011, lá no E-Social, tem lá os consolidados, quem é especial, quem não é, papapá. Mas tudo isso com um não a priori. Tem uma regra da exceção que são os terceirizados. Então, a lei, a norma 1711, de 97, introduziu no Brasil a figura da retenção. Então, quando há um prestador, uma cessão de mão de obra, uma empreitada parcial, numa cessão de mão de obra, um trabalho temporário, qualquer que seja essa entrega de mão de obra terceirizada, o contratante é obrigado a fazer a retenção de 11% incidente sobre o faturamento, faz a retenção, coloca o dinheiro no caixa da Receita Federal e a prestadora de serviço comparece na Receita Federal e diz, ó, o 11% foi exagerado aqui, viu? Não é isso tudo não. Aí a Receita, beleza, olhei aqui a sua documentação, é verdade e tal, você tem um crédito aqui. E aí, neste mês, a prestadora se compensa. Aquela guia, aquela arrecadação que seria no valor cheio, vai ser no valor cheio menos o valor de crédito por compensação produzido pelo excesso de retenção que foi feito pelo contratante corretamente. Só que no caso concreto, aquela retenção foi muito forte. Por quê? Porque a empresa, no caso concreto, a prestadora de serviço, demonstra que naquele mês 90% da nota fiscal foi material e equipamento, não teve mão de obra. E se o 11% é para sustentar a contribuição patronal relacionada à mão de obra, a remuneração, houve, portanto, um excesso de retenção, concorda? Por quê? Porque naquele mês, 90% do faturamento daquele mês foi equipamentos e materiais. Está demonstrado contabilmente, tranquilo. Com o advento da 9732, que introduziu o FACET no Brasil, nós temos aí o acréscimo de 2% nessa retenção. Ou seja, vai para 13% quando a prestadora
oferta um serviço no qual o trabalhador está exposto a fatores de riscos ensejadores de A7, 25 anos. E o acréscimo na retenção vai para o acréscimo 12%, o valor total de retenção 13% do faturamento. De novo, esse sim é a priori e o não é a posteriori. Trazendo a regra aqui que eu estou propondo aqui nesse artigo científico, que em breve vocês vão ter acesso o artigo completo, né, pessoal? Aqui vocês estão tendo dificuldade porque eu não mostrei para vocês o artigo, porque ele não está pronto ainda, está sendo submetido à revista e eu estou no debate ainda com o Congresso e fazendo algumas tratativas aqui, né? Conversando com especialistas e tal. Estou reunindo informações para criar um fluxo que seja bom para todo mundo, né? E superando os vieses, superando os desvios, né? E atualizando com base na nossa capacidade instalada, né? O Brasil hoje tem capacidade instalada para revolucionar em termos positivos no processo produtivo, de forma a diminuir a tributação. Diminuir fortemente a tributação, principalmente incidentes sobre a remuneração, jogando para faturamento. Nessa sistemática de retenção geral, tanto faz se é com prestação de serviço ou não, o que era específico para um segmento, prestação de serviço, a proposta é que na lei complementar a gente amplifique para todo o espectro de contribuintes. Por atividade econômica, considerando os elementos epidemiológicos que apontam uma predição, fazem uma predição de excesso de risco. Epidemiologicamente, nós já temos esse aparelho, que é o NTEP. Então seria apenas uma calibragem no NTEP para a gente dar uma outra serventia para o NTEP, que hoje já cumpre um papel importante lá no benefício por incapacidade. O NTEP se prestaria, quando falo NTEP, pessoal, é a tecnologia do NTEP, tá? Então, o método epidemiológico, a coorte censitária, observacional, com mais de 17 anos na base de dados, né? Então, toda uma estrutura epidemiológica robusta, de possível refutação, né? De fácil verificação, de facilidade de fiscalização por todas as partes envolvidas, né? Toda a sociedade, né? Então, nós temos uma condição efetiva de, via epidemiologia, aplicar políticas públicas tributárias na área sanitária ambiental, né? E aí a gente atende um desígnio constitucional. Precisa ser feita uma lei constitucional, uma lei complementar. E essa lei complementar nunca saiu por conta de vários fatores. Um deles é o lobby aí da engenharia e medicina, que não se apercebeu que nesse novo contexto eles seriam privilegiados em termos de demanda, né? Em termos de valorização no mercado, e também por ausência de método, não é? Porque a gente ficou preso teleologicamente, a gente ficou preso ali na profissão, na atividade, tá? Porque sempre foi assim, Por que é 15, 20 ou 25 anos? De onde veio isso? Então, nessa lei complementar, nós diríamos de forma tranquila, a antecipação, a precocidade seria em intervalos contínuos, de 0 a 10 anos. Porque existe uma predição, um excesso de risco que também flutua. E não faz sentido ter um valor fixo para a precocidade se o risco é graduado. Risco de quê? De demandar a previdência futuramente. E como é que se calcula esse risco? Epidemiologicamente, a partir de uma coorte. Um estudo censitário. Não é amostra, não. É estudo censitário. Pegando toda a população previdenciária, todas as empresas contribuintes do sistema previdenciário. Todas as empresas com todos os trabalhadores. É censo. Isso rodando todo ano. Abrindo espaço para o contraditório das empresas. A empresa teria toda a condição de desfazer aquele pagamento antecipado de tributo via uma tributação com alíquotas incidentes sobre o faturamento. Lembra do exemplo que eu dei lá do 11% da retenção? Seria o mesmo esquema.
Então, uma coisa é a retenção de mão de obra, prestação de serviço. Outra coisa é o pagamento do FACET. O pagamento do FACET dar-se-ia aplicando uma alíquota que flutua, né? Eu estou ajustando ainda essa memória de cálculo, mas eu cheguei ali em 1,4% do faturamento bruto. Como é que se chega nesse 1,4%? Considerando que do faturamento das empresas, e aí você tem que fazer os recortes, né, para cada sistema econômico, né, um tem mão de obra intensiva, outro não, um é mais capital do que mão de obra, enfim, mas pegando um valor médio ali, a gente considera que 40% do faturamento das empresas é para sustentar a massa salarial. Como a alíquota hoje, que já está posta, né, a alíquota geral é de 6%, né, a aposentadoria com condições especiais no trabalho, pessoal, é 25 anos, só tem duas exceções. É lá o mineiro e o asbesto. O resto é 25 anos. Então, eu trabalhei com essa visão aí de 25 anos. A alíquota para 25 anos é 6%. Então, o 6% aplicado ao 40% do faturamento, considerando as alíquotas previdenciárias, transportando para o faturamento, a gente chega no aproximadamente aí 1,4% do faturamento bruto. Isso seria para sustentar uma conta transitória para sustentar o FACET. O FACET para sustentar o A7. E a empresa produzindo suas obrigações acessórias. Social, FDRINF, DCTF Web, e produzindo os seus artefatos de gestão do meio ambiente do trabalho. Artefatos esses que passam a ter um valor econômico muito grande, porque é a partir da idoneidade desses artefatos contábeis, ambientais, é que a empresa vai demonstrar, lá quando abrir o prazo de contraditório, vai demonstrar de que houve um excesso nesse 1,4%. Que lá no cálculo do Paulo, aquele maluco lá calculou 1,4%, mas no meu caso concreto aqui, isso aqui não dá nem 0,1%. Beleza. Fechou, velho. Fechou. E aí, aqueles NITs que estavam marcados, lembra? Que estava marcado lá, 200 NITs estavam marcados lá, que deu o valor total de 1,4% nessa fatia do faturamento, que era para sustentar essa massa salarial A7, né? Então você tem uns cálculos de correspondência, né? Fazendo esse fechamento, individualizando o FACET. O FACET precisa de uma individualização. Por quê? Porque o SAT não precisa. O SAT tem natureza de imposto. Ele não tem uma destinação específica, divisível, individualizável, né? Tem natureza de imposto. Simplesmente esse dinheiro cai no caixa geral e não tem destinação específica. O dinheiro do FACET não, ele é taxa, tem natureza de taxa. Por quê? Porque ele tem um destinatário específico. Vai para o NIT daquele trabalhador. E apenas aquele trabalhador poderá fazer uso dessa precocidade no tempo. No tempo de quem? Apenas o dele. Então é fundamental que nessa lei complementar haja essa articulação, esse arranjo, essa engenharia, para que consigamos individualizar, ainda que a tributação seja genérica no faturamento, é fundamental que se individualize naquele mês quais são os trabalhadores que compuseram essa inferência de base de cálculo no faturamento, cuja alíquota seria de 1,4% nominal, mas que efetivamente é 0,2%, por exemplo. 0,2%. Então, apenas a empresa tem condição de fazer esse contraditório. Jamais o Estado, jamais o fisco, muito pior ainda o sindicato e muito pior ainda o trabalhador. E o INSS nem se fala. Então, o atual sistema está completamente pervertido, uma vez que ele coloca o não a priori e coloca a impossibilidade material a posteriori. É impossível lá na frente desdizer tudo isso. E não é à toa que o nível de judicialização é de 88%. Na proposta que estamos colocando aqui, essa lei complementar atenderia os órgãos públicos, regime próprio de previdência social. É outra carência gigante, que a súmula vinculante 33, o mandado de injunção número 11 lá, e o tema 942 do STF,
determina que os órgãos públicos devem seguir o artigo 758, até que lei complementar saia. Então as mazelas do regime geral, LTCAT e essa balbúrdia toda que a gente conhece aí, todas essas mazelas foram importadas para o regime próprio. Olha que maluquice. Por quê? Inércia do Poder Legislativo que não produziu a lei complementar. Qual é a iniciativa agora? Produzir uma lei complementar que atenda todas essas demandas, demandas do sistema privado e demanda do sistema público, considerando a epidemiologia como base de referência. É uma nova epistemologia, é uma nova arrumação científica que opera com esse objeto investigado, saúde do trabalhador, meio ambiente de trabalho. Bem, o espaço democrático é para isso, né? Então, o meu papel aqui, né? Eu sou um mero pesquisador, né? Trabalhei lá atrás no doutoramento, o FAP e o NTEP, eles estão rodando hoje aí, meu Capiongo Mastrão, né? Trabalhei lá nos SST, no evento da SST, lá no E-Social. Tentaram assassinar o E-Social, não conseguiram, o bicho está de pé. E agora eu estou tendo novo insight, bateu uma alegria aqui, eu estava meio triste com a vida e tal, e agora eu disse, ó, vamos produzir, né? A gente já tem acúmulo, né? E vamos colocar isso para a sociedade. Então, o debate está aberto, né? É necessário que outros olhares sejam colocados, é necessário que outras pessoas escrevam, publiquem artigos científicos, confirme que o atual sistema está bom ou está ruim, qual seria o novo sistema, se seria público ou privado, se acaba, por que não acabar o Facete? É outro debate importante. Por que existe Facete? Por que o Brasil convive com a aposentadoria das condições especiais do trabalho? O que é o A7? E aí, com base nisso, fazer todo o debate. Não, é imprescindível, vai ter que ter fator de risco mesmo, fator de risco é intrínseco ao processo produtivo, é impossível dissociar o infecto parasitário de quem trabalha com hospitais biológicos, é impossível dissociar campo elétrico, transferência de energia, quem trabalha com rede de transferência, de transmissão, com subestação, é impossível dissociar o trabalhador do ruído em processos em que o ruído é intrínseco ao processo produtivo, é impossível tirar o trabalhador do confinamento ou do trabalho em altura, o que quer que seja, pessoal. O que nós temos aí é um desafio, né? Há uma inexorabilidade entre expor e produzir. É impossível produzir sem expor. A questão é, teremos ou não uma compensação social para esse subordinado do processo produtivo que, no final das contas, atende a todos, né? Ok, fechamos aqui, vamos ter uma compensação social. Que bicho é esse, compensação social? Não, a gente vai dar aqui uma redução de jornada. Redução de jornada é uma boa solução. Por quê? Porque diz a Constituição da República, e é um princípio sanitário, óbvio, que se você reduz a exposição, você reduz o risco, né? Então, se a jornada cai 10%, você caiu 10% da exposição, caiu 10% do risco, na mesma proporção. Então, uma compensação social, se, por exemplo, o debate levar para a extinção do A7, a gente extingue o A7, mas introduz a redução de jornada, mantendo o salário igual ao paradigma. Não quero redução de jornada porque... Não, mas você quer o quê? Você quer produzir a quantidade de doentes que chega hoje no SUS e na Previdência Social sem nenhum custeio para isso? O debate tem que ser aberto, né, pessoal? Há contradições, há variáveis ainda que não foram corretamente equacionadas. Esse novo modelo é apenas uma proposta de novo modelo, mas não tenha dúvida, o LTCAT vai morrer. Porque o cartório morreu a partir do momento em que a tributação digitalizou SST.
o cartório morreu a partir do momento que SST vestiu a roupa da contabilidade. E os profissionais que estão aqui me escutando, né, me aturando aqui nesse papo maluco aqui, já perceberam isso, já perceberam que é impossível fazer SST sem tributação. Porque o olhar do empregador é o olhar de despesa. E despesa tributária está no conjunto das despesas. O SAT, o FACET, está dentro do conjunto da despesa tributária. O absenteísmo está dentro do conjunto de despesa administrativa. E esses valores de despesa são atrativos para esse cliente, que ao conversar com os profissionais da área de SST, não percebe, não sente potência instalada, porque os profissionais estão vinculados ainda à norma trabalhista. E aí chega a tributação dizendo, opa, agora nós temos uma vestimenta nova, nós temos princípios novos a serem observados, né? Princípio da prudência, da continuidade, da oportunidade, da competência, princípio da materialidade, da circularização, da rastreabilidade. Tudo isso é assunto novo para o profissional de CERMIT. Nossas escolas não nos ensinaram isso, né? Escola de técnico de segurança, tecnólogo, engenheiro de segurança do trabalho, medicina do trabalho, enfermagem do trabalho. Nós fomos adestrados, um processo de adestramento para ficar pendurado a uma norma constitucional de 1967. O capítulo 5 da CLT é da ordem jurídica alterada, ultrapassada, melhor dizendo. Né? O capítulo 5 da CLT é de 1967. 1977. A Constituição da República de 67, um regime ditatorial, um sistema de exceção, um sistema que eu não estou aqui fazendo juízo de valor, que é ditador, que é ditadura, que é... Não, estou discutindo o seguinte, passamos essa fase. Game over, já foi, vamos para a fase seguinte do jogo, segue o jogo, né? Agora, não dá para operar com os circuitos de uma televisão preto e branco num sistema que você está com controle remoto. Pelo simples fato do controle remoto não ter resposta para uma televisão baseada em válvulas. Okay? Então, essa pegada em cima de faturamento, em cima de um sim a priori e um não no contraditório, a possibilidade do contraditório para as empresas ofertarem o seu contraditório, dizerem que são empresas 5S, empresas padrão, né? Percebe que é outro patamar, é outro nível, é outra concertação, né? Você valoriza os bons empregadores, valoriza os bons profissionais, incrementa uma externalidade positiva, economicamente falando, para que as empresas tenham atratividade comercial, econômica, financeira, para fazer gestão do meio ambiente de trabalho. Essa gestão passa a acontecer porque os fatores de riscos levam a um dispêndio administrativo tributário muito alto e tudo isso converge para a produtividade. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Então, esses dois projetos, pessoal, o novo SAT e o novo FACET, eles eliminam essas obsolescências, né, chamadas LTCAT, KNAI preponderante lá no antigo SAT, e ultrapassa a obsolescência, né, do LTCAT. Foi importante lá no momento, mas agora não mais. Inverte-se o fluxo, parte para a epidemiologia, se aproveita da tecnologia do FAP, do NTEP, madura, né, temos uma maturidade, né, consistente. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade do NTEP. O NTEP é uma ferramenta robusta e nós podemos, a partir da metodologia traduzida no NTEP, aplicar para faturamento no tocante a excesso de risco com fins à precocidade, permitindo que a empresa ofereça contraditório e fazendo a máquina rodar, né? Amigos, tem muito chat aqui, eu fiquei feliz com a participação de vocês todos. Vocês podem me chamar aqui no privado, tem um link na bio aqui.
Eu tenho uns Procaps meus aí, uns programas de capacitação. Vocês ficam à vontade aí para perguntar. Quem tiver afim de me aturar, né? Pode comprar aí os pacotinhos aí que eu tenho de curso, de Procap, de assinatura, né? Esse momento nosso aqui é mais uma prestação de contas, né? Pro pessoal que me acompanha. Eu recebi muitos pedidos aí via Zap, via Instagram. Pessoal, fala aí sobre essas novidades aí e tal. E eu tenho soltado aí algumas artes, né? Eu tenho soltado alguns folders aí na internet, fazendo essa chamada, né? O fim do LTCAT, o fim dessa prostituição de laudo cego, errático, desconectado, longe da realidade, soberano, fotográfico, que não diz nada para ninguém, é apenas uma peça ideológica que perpetua um sistema completamente esgotado, né? O sistema cartorário a gente sabe que está esgotado. E o E-Social acelerou esse processo, né, pessoal? Então, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, espero ter contribuído. E estamos apenas começando o debate, meu amigo. Estamos apenas começando o debate. Eu tenho uma assinatura chamada PR Trilhas, que eu tenho 12 programas de capacitação, aperfeiçoamento profissional, 12 Procaps, um para cada mês, assinatura anual. E aí você vai ter, ao longo de um ano, essa formação, que foram as trilhas que eu percorri, trilhas essas que permitiram hoje eu estar explorando com vocês esses conteúdos, né? Transversais de medicina, enfermagem, ciência da saúde, com as ciências jurídicas, com as ciências contábeis e com a engenharia, né, amigos? Então, SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, está dentro desse quadrilátero fantástico das ciências da saúde, ciências exatas, ciências jurídicas e ciências contábeis. Portanto, é pela ciência que a gente vai encontrar as nossas trilhas. PR Trilhas, juntos vamos mais longe. Fique com Deus, força e luz. Até mais.